A dica da pério básica que amplifica o seu faturamento é a sondagem. Porque o problema é o diagnóstico tardio demais. Se você acha que isso daqui é uma coisa muito básica, não abandone. Eu tenho 14 dicas para aumentar o seu faturamento através dessa dica fácil, tá? É o seguinte, se você acha que sondagem perde tempo, você nem imagina quanto você perde de dinheiro. E não é nem de dinheiro que a gente vai falar, mas quantas oportunidades de ajudar o seu paciente através de um tratamento adequado que você acaba deixando. Então, tem que sondar. E vou ensinar para vocês, mais no finalzinho, como é que você vai sondar para ser rápido, tá? A primeira coisa, você sonda. Pega uma sondinha e sonda. E o que você tem que fazer? Você sonda, e quando é subgengival, isso daqui ecoa dentro do ouvido interno do paciente e balança a sonda dentro no cálculo e fala assim para o paciente: paciente, sente esse barulho? Aí ele faz creque, 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 e ele sempre fala: sinto. Então, aqui tem cálculo. O que eu estou falando com isso? Estou ensinando a tangibilizar o cálculo. Porque assim, ó, como é que o paciente, cliente, vai querer fazer uma raspagem se ele nem sabe direito o que é isso? Como é que ele vai topar fazer uma raspagem, uma profilaxia, se ele não está entendendo? Precisa que isso seja palpável. Uma forma palpável é tornar isso de verdade, sensorial. Pega a sonda e balança. Todos os pacientes falam, sim, eles sentem. Então, passa a sonda, creque, 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 creque. Isso é tangibilizar, é tornar isso material, factível. Dica 2, fotografa o cálculo. Tá sondando? Aí, quando você está sondando e encontra cálculo, você vai fotografar. Ou você afasta com a sonda, por exemplo, identificou o cálculo, aquele cálculo subgengival pretinho que fica debaixo da gengiva, pega uma câmera, pode ser de celular mesmo. Eu tenho câmera profissional há muito tempo e uso muito pouco hoje. Eu entendo que o celular é uma grande ferramenta de venda, porque isso tangibiliza o meu procedimento para o paciente. Aí vou lá, tiro uma foto do cálculo, às vezes uso um espelhinho. Gente, tem que ter aqueles espelhinhos de fotografia. Pega o espelhinho e tira foto. Ai, professora, não dá tempo, é corrido. Gente, rapidinho, rapidinho, mas tudo que gera significado para o paciente entende e ele entende. E é assim que eu faço o paciente entender e ficar no tratamento. O que eu faço, tá? Tem um par de afastador bucal, o próprio paciente afasta. Aprendi isso com um professor de fotografia. Se você tem alguém que afasta, às vezes machuca, eu tenho alguém que segura, o paciente segura para mim. Pronto, segura o espelho numa mão, fotografa com a outra. Tô vendo por que eu gosto de fotografar. Porque depois você pega no celular e amplifica para o paciente, e o paciente vai ver onde ele tem cálculo. O que você fez? Você tangibilizou a necessidade dele. E ele vai entender, puxa vida, eu preciso disso. Enquanto você não gera necessidade, fica aquela coisa desvalorizada. O paciente não dá valor, o paciente não acha importante, o paciente não acha que isso serve para nada. Então, estou mostrando como é que você tangibiliza isso. Antigamente, eu aprendi a usar com espelho bucal. Aí tinham vários espelhos limpinhos, bonitinhos para o paciente segurar. O espelho era bom quando não existia celular para tirar uma foto tão rápida e que faz um zoom tão rápido. Hoje não uso mais espelho. Por quê? Porque eu fotografo e depois, quando o paciente estiver sentado no olho, eu mostro tudo isso para ele. Enquanto ele está sentado na cadeira, às vezes eu mostro com espelho. Ou quando vou usar um interdental ou alguma coisa, mas mesmo interdental, coloco o interdental em posição, fotografo, amplifico, para isso ficar bem grande na cabeça dele e mostro. Isso gera necessidade. Ele está entendendo que ele precisa. Qual que é o problema da pério? Ninguém ensina como é que a gente mostra para o paciente que ele tem um problema. Ele acha que ele não tem um problema, então ele não volta. Ele não volta, ele não vai no dentista, ele não está entendendo por que tem que voltar, ele não acha significado, ele não volta. É isso. Dica 3, tá? Tem que sondar? Começa a sondar na interproximal. Porque é na interproximal que a doença periodontal começa, que a gengivite começa. Por quê? Porque todo lugar que tem ponto de contato, o epitélio fica assim esmagadinho e é um epitélio diferente. É um epitélio mais tênue, chamado área de Kohl. Essa região, como a queratina é mais fina, ela é mais permeável às toxinas bacterianas, portanto, toda doença periodontal começa pela interproximal.
de posse desse dado, quero dizer outra coisa. Quando o paciente fala assim, doutora, posso só escovar o dente e não passar o fio dental? Não pode, não pode. Por quê? A doença periodontal começa pela interproximal. Cárie de adulto geralmente começa pela interproximal. Então, tem que higienizar a interproximal. Não necessariamente só com o fio dental, mas tem que escovar com escovinha interdental, irrigador. Dica de sondagem, comece pela interproximal. Nunca, nunca, nunca pode deixar. Lá no finzinho desta aula, eu vou mostrar para vocês qual a técnica fácil e rápida para sondagem e registro, para você que não seja especialista. E se você é especialista e não usa essa técnica, tem que usar, porque ganha tempo. Sonda na mesial, sonda na vestibular, sonda na distal, sonda na mesial no meio, na distal no meio. 3 pontos por face, 3 pontos na vestibular, 3 pontos na lingual. E nunca deixe de sondar no meio do dente. Tem gente que tem dúvida quanto à técnica da sondagem. A técnica da sondagem é pegar uma sonda, usar o peso de uma caneta Bic, uma canetinha esferográfica de plástico, ou seja, mão leve. Se você sentir que chegou, por exemplo, tem gente que tem dúvida se chegou ao fundo da bolsa. Se você chegar num coisa duro, tuque, parece que chegou numa coisa bem dura, você bateu no cálculo. O que você faz? Dá uma balançadinha na sonda e vê se chegou num firme, mas fofinho. O firme e fofinho é quando você chegou no fundo da bolsa mesmo. Outro detalhe, tá doendo para sondar? Duas coisas, ou é abscesso, mas abscesso é uma bolsa profunda, ou aquele epitélio está saudável. Por exemplo, se ele fizer, se você coloca a sonda e ele isquemia, aquele epitélio, aquela gengiva está saudável. Não é para cutucar. Eu falo aqui do periodiário, que um dos princípios é a gente fazer uma periodontia confortável, não vai judiar do paciente. Portanto, coloca sonda, se isquemiou, se doeu, não coloca. Olha o que acontece, tá? Quando a gente tem um paciente que tem, na primeira consulta, tem alguma inflamação periodontal, por conta das colagenases e hialuronidases que são liberadas no tecido pelas bactérias, a gente começa a ter um tecido conjuntivo frouxo, que é o tecido, molenga, que é o tecido edemático. E aí, quando você sonda, não oferece resistência, sangra bastante, porque está inflamado, mas não tem dor. Quando o tecido gengival fica saudável, dói. E o paciente fala assim, doutora, tem uma coisa errada, porque no primeiro dia que eu vim aqui, não doeu e agora doeu. E aí a gente explica que quando a gengiva fica saudável, ela dói. E isso é um bom sinal. Aí o que você vai fazer? Se está com dor e você está vendo uma isquemia visível, que é uma gengiva firme e saudável, você coloca a sonda e ele está ficando esbranquiçado e está dolorido, não fica judiando do paciente. Às vezes você nem precisa passar, mas o lugar que você precisa sondar é na interproximal, tá? Dica número 4. Dica número 4, sangramento à sondagem é um problema. E o paciente precisa entender, a gente conduz o paciente nos níveis de consciência dele, que é um dos princípios do peridiária, e ele precisa entender que sangramento à sondagem é um problema. Porque quando a gente fala para o paciente assim, paciente, sangra sua gengiva, a não ser que ele tenha um sangramento abundante e natural, ele vai falar que a minha gengiva não sangra. Não, nunca sangra, doutor. Ai, tá cheio de doença periodontal. Nunca sangra. Aí ele não sabe que ele tem um problema. O que você vai fazer? Você tem que mostrar para o paciente que existe um problema. O que você vai fazer? Coloque a sonda e se tem sangramento à sondagem, o que eu faço, tá? Se eu tô sozinha, eu peço para o paciente segurar o afastador, coloco a sonda com a mão esquerda, tiro uma foto com a mão direita e tá registrado sangramento à sondagem. Num outro momento, no olho, vou contar todas as histórias, só que daí eu já conversei com ele, já mostrei para ele, já expliquei para ele. E ele está sentado e eu estou mostrando, paciente, você tem um problema. Esse problema se chama sangramento à sondagem. Se você não vê um sangramento à sondagem, você não diagnosticou um problema, não mostrou para o paciente que tem um problema e deixou de oferecer uma necessidade de tratamento. Essa é a dica que faz o faturamento fazer assim, ó. Sangramento à sondagem é um problema. Tem um estudo científico perguntando se gengivites deveriam ser tratadas, se o sangramento à sondagem deveria ser pensado. E a resposta é a seguinte,
Se você não vê um sangramento à sondagem, e se você nem sonda, né, vai deixar de ver cálculo subgengival, vai deixar de ver sangramento à sondagem, e o sangramento à sondagem é o princípio básico do início de qualquer problema periodontal. Nem toda gengivite vai virar doença periodontal, nem toda. Mas se virar, você deixou de equilibrar uma gengiva saudável. E tem outros motivos para isso. Então, assim, sangramento à sondagem mostra, aí sonda, rastreia, tem que mostrar para o paciente, isto não é normal, isto é um problema. E o paciente se torna consciente de uma coisa que ele não sabia, ele tem um problema. Porque daí eu ouço aquela coisa, periodontia não dá, porque o paciente não sente nada, porque nada muda, porque é tudo isso. Tangibilize. Isto vem do marketing. Você tem que tangibilizar o serviço, tem que tornar esse serviço verdadeiro, uma coisa assim palpável. Como é que você faz isso? Fotografa, mostra para o paciente e ele está vendo, tá? Dica 5, são 14 dicas, tá? Dica 5, ortodontia. Ortodontia, sobretudo a orto, fica bem aquela coisa, ortodontia não pode sangrar. Se tem sangramento à sondagem, é isso, risco, nem todo mundo vai ter doença periodontal na orto, nem todo mundo vai ter recessão, nem todo mundo vai ter black space, nem todo mundo vai ter hiperplasia, mas muita gente vai ter problema. E aí, que tal, tá tudo bem a gente viver cheio de inflamação na gengiva, tá tudo certo? Não tá certo, não tá bom, não é normal. Como é que eu faço para colocar esse paciente na manutenção? Você vai poder mostrar que sangramento à sondagem não é normal. Você vai fazer aquela dica número 1 de passar sonda, sentir cálculo, e isso ecoa no ouvido interno, fazendo crec, 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 crec. Passa sonda. O paciente tá vendo? Isso aqui é cálculo. É bactéria petrificada. Pior, fala, bactéria mumificada. Porque elas foram calcificadas, as bactérias estão mortas. Só que o cemitériozinho delas é rugoso e fica cheio de bactéria viva em cima. Igual colônia de coral no mar, tá? A gente tem todos os corais calcificados embaixo e a gente tem uma camada de coral vivo em cima. O problema é que não é o coral bonitinho, lindinho no fundo do mar. É um monte de bactéria, tá morando dentro da sua gengiva. Na sua gengiva passa sangue, o sangue que passa na gengiva passa no coração. E aí, paciente, que tal? Tem um monte de bactéria gram-negativa, super inflamatória, causando inflamação sistêmica circulando no coração. Vai morrer por causa disso? Não sei, mas vai ter citocina inflamatória, sim. Existe indício de bactérias bucais em placas de ateroma no corpo todo, e aí vai correr o risco ou vai querer ser saudável? Tem estudos, esses eu não achei, tá? Mas são de revistas leigas, que falam que passar fio dental aumenta a longevidade, tá? São de revistas leigas, mas é um argumento interessante, porque você vai ter menos inflamação bucal. Menos inflamação bucal. Paciente, eu cuido da sua saúde. Eu não quero que você tenha inflamação bucal. Sangramento à sondagem é problema. Tem que dizer para o paciente, é um problema. Ele não está entendendo que é um problema? Tangibiliza isso. Sonda, fotografa, mostra para o paciente, amplia bem grande. Não pode ter sangramento à sondagem. Às vezes a gente fala assim, paciente, se sangrar, está na hora de voltar. Não, nunca sangra. Claro que nunca sangra. Ele escova mal e ele passa mal, ele não passa fio dental, não higieniza na interdental, não sangra nunca. Claro. E não é isso. O que não pode é o sangramento, é a sondagem. Lá no fundo desse colarinho chamado sulco gengival, não pode ter sangramento. Isso é parâmetro de saúde. Eu sou profissional de saúde. Por exemplo, tem muita coisa que a gente não sente nada. Então, por exemplo, gordura corporal. Gordura corporal é um tecido que antes se achava que era só estético, mas gordura corporal é um tecido metabolicamente ativo. Ele libera uma série de neurotransmissores que podem aumentar a sua doença, como síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, dislipidemias. Você pode ter alterações do apetite, ou seja, quanto mais gordura corporal você tiver, mais apetite você vai ter. Quanto menos gordura corporal, menos apetite você vai ter. Isso é um problema? É um problema. Ele não sabe que é um problema. Alguém tem que dizer que é um problema. Sangramento à sondagem é problema? É um problema e ele não sabe que é um problema, tá? Dica 6. Foto ou espelho. De novo, tá? Já falei. Foto. Por que foto? Foto, você tira foto, amplifica, manda para o paciente, mostra para os pacientes. Isto é um problema. Dica de ontem à noite. Tira foto com evidenciador de placa, que ontem à noite eu mostrei como mostra o evidenciador de placa, amplifica, mostra para o paciente. O paciente fica chocado, porque ele escovou os dentes, no geral, antes de ir para o dentista. Aí ele escovou os dentes
e você amplificou placa e cálculo, você já trouxe aquela amostra sensorial de passar sonda e fazer creque, creque, creque. Tá sentindo, paciente? Tô sentindo. Tem placa, tem cálculo. O que eu fiz? Mostrei para o paciente que tem um problema. Tem um problema? Tem um problema. E depois não me diga que periodontia básica não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque a gente está deixando pacientes terem doença e a gente está deixando de intervir precocemente. E você tem que se posicionar. Paciente, eu estou evitando um desastre futuro, estou evitando perda de implante, estou evitando perda de dente, estou evitando degradação marginal de restaurações, porque placa bacteriana é o grande degradador de bordos de restaurações por conta dos metabólitos da placa bacteriana. Por isso, eu preciso fazer uma manutenção. Que tal fazer sua resina composta durar muito mais tempo, porque a gente está conseguindo manter? Que tal seu trabalho protético durar muito mais tempo, porque eu estou cuidando dele? E aí, o que é mais importante? A gente fazer o trabalho ou cuidar do trabalho? Ninguém compra eletrodoméstico e equipamento que não tem assistência técnica, porque se quebrar. Aí o que a gente está fazendo? A gente está vendendo prótese, coroa, um monte de trabalho odontológico caro, complexo, sem assistência técnica. Paciente, eu sou a sua assistência técnica. Você vai comprar um carro que não tem assistência técnica? Nem matando, vai dar despesa. Mas os dentistas fazem tratamento curativo e não dão assistência técnica. Eu dou, eu cuido. Se você quiser manter a sua saúde bucal, ok, manter os seus dentes naturais, ok, eu estou cuidando para você. Outra coisa. 7. Implantes. Implantes sonda. Sondagem de implantes é um item controverso, tá? O que a gente vai fazer de sondagem de implantes? Se você tiver uma sonda de plástico, ótimo. E se você não tiver, e você sondar delicadamente a ponto de não fazer riscos à superfície do titânio, tá tudo bem. O titânio tipo 4, tipo 5, que é o titânio dos componentes protéticos, é um titânio duro, tá? É uma liga 160 vezes mais forte do que o titânio tipo 4, 100% puro comercial, que é o que fica osteointegrado. Então, pode sondar delicadamente, mas há controvérsias. Tem estudos mostrando que a sondagem, ela desorganiza aquele epitélio juncional longo. A melhor coisa que a gente vai fazer com o implante é jogar um jato de bicarbonato ou jato de glicina, melhor, porque as partículas são mais redondinhas, é melhor para limpar aquilo ali. Mas, se você encontrar um implante e conseguir sondar delicadamente, sonda, não pode ter. Não pode ter sangramento em implante. Tem sangramento em implante, você tem uma bomba relógio. Por quê? Implante tem menos vascularização, menos defesa. Se o implante sangra, tem um problemão. É igual o tabagista que sangra. Tabagista não tem sangramento à sondagem. Por quê? O tabagismo e a dose dependente, quanto mais tabaco, mais vasoconstrição, menos defesa, mais ataque microbiano e menos defesa. Tabagista não faz sangramento à sondagem. Se sangrar, a coisa tá feia. Portanto, a nota de corte para sangramento à sondagem para implante e para tabagismo, ela é maior. Tem que estar cuidando desses implantes. Passou um implante na sua frente, radiografa porque não pode ter perda óssea e sonda delicadamente, não pode ter nada de sangramento. Tem sangramento, ensina a fazer higienização, faz uma profilaxia apaixonante, faz manutenção, mostra para o paciente, implante não é normal sangrar. Não pode sangrar, tem que estar bem. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma paciente que ela veio indicada por um dentista e ela falou assim: olha, doutora, eu tenho um sangramento que eu não sei de onde vem. E eu faço limpeza a cada 6 meses, mas não acaba o gosto ruim. Comecei para o dentista de 3 em 3 meses. Aí o meu dentista falou assim: você vai vir aqui todo mês. E fui todo mês, e fiz bochecho de clorexidina, fiz bochecho com isso, com aquilo, não resolveu. E o meu dentista falou assim: agora tá na hora de você ir para especialista, você vai. Aí foi para o meu consultório. O que a paciente tinha? Cálculo subgengival. Por quê? Porque o dentista ficou fazendo uma série de profilaxias supragengivais sem sondagem, deixou muito cálculo subgengival. E é quase constrangedor dizer para a paciente que tudo aquilo que ela já fez de procedimento, se ela pagou ou não pagou, eu não sei, se o paciente fez sem cobrar, eu não sei, eu só sei que isso é prejuízo, é tratamento em vão,
Por que deixou de sondar? Resolvi aquilo numa sessão. Pronto. Por quê? Tinha cálculo subgengival, porque deixou de sondar. Por isso que a sondagem é a dica que amplifica o seu faturamento em 30%. A Flávia Cani, que é dentista periodiária, ela falou assim, ela estava para fechar o consultório. Ia fechar porque entrou a pandemia, não tinha como sobreviver. Mas era o mês do aniversário dela e o marido dela falou assim, se você quiser esse curso, que é o curso periodiária, eu dou de presente para você. Aí ela falou assim, eu quero. E ela ganhou de presente do marido o curso periodiária, e ela falou que foi o melhor presente que ela já ganhou, que no primeiro mês ela duplicou o faturamento. E eu perguntei assim, como é que alguém que tá para fechar o consultório dobra o faturamento no primeiro mês antes da pandemia? Ela falou assim, pelo simples fato de identificar coisas que eu não identificava, comecei a aplicar esse protocolo, os meus pacientes estão muito felizes, porque eles perceberam a diferença do que era antes e do que ficou depois, eles entenderam que tem muita coisa que antes eu não via, agora eu estou vendo, mas eu estou dizendo que eu estou fazendo um novo curso, e os pacientes estão muito mais satisfeitos com ela. No segundo mês de curso comprado, ela triplicou o faturamento. É isso. Por quê? Por causa dessa dica que amplifica o seu faturamento em 30 segundos. Nós, dentistas, estamos deixando de sondar, estamos deixando oportunidades ou necessidades de tratamento e de manutenção em saúde pelo simples fato que a gente não sabe diagnosticar. Esse é o caminho para os 10 mil a mais por mês só de pele. Enfim, dica 8, tabagistas. Tabagistas, eles têm retração gengival, eles geralmente têm hipersensibilidade, e o motivo disso é porque o tabaco, ele causa, além do estresse oxidativo gigante, que é a emissão gigante de radicais livres no corpo, isso destrói todo tipo de tecido, epitelial, conjuntivo, ósseo, por isso tabagista tem perda óssea. Um dia uma tabagista falou assim, eu tenho perda óssea porque eu tenho osteoporose, a culpa é da osteoporose. Imagina, você tem osteoporose porque você fuma, e você tem perda óssea porque você fuma, e não tem nada a ver com a osteoporose, tudo é do tabaco. Mas é claro, o paciente às vezes entra na negativa, mas a gente tem que ter esse princípio para a gente conseguir saber do conhecimento o que é que o paciente tem. Então, o fumante, ele tem tudo de ruim. Ele tem perda tecidual, ele tem uma menor tensão de oxigênio na boca e na gengiva, por conta da vasoconstrição. Se ele tem vasoconstrição, ele tem uma proliferação gigante de anaeróbios, periodontopatogênicos. As bactérias benéficas são as bactérias aeróbias fermentadoras. Então, vai dar problema. Por isso, tabagista é um tipo de paciente que a gente tem que cuidar mais, porque isso dá problema. E por isso, o que a gente vai fazer? O que é cuidar mais? Periodicidade maior por conta de tudo isso que eu falei. Tem que ter um retorno maior por conta de tudo isso maior. Um cuidado maior por conta de tudo isso. E se não é isso, vai estar perdendo dente, daqui a pouco a gente não sabe por quê, acabou perdendo mais osso ainda. Dica 9. Risco de endocardite. Se você não sonda, vai deixar passar cálculo, vai deixar passar placa, vai deixar sangramento à sondagem passando. Toda doença periodontal, toda gengivite vai aumentar o risco de endocardite? Olha, não tem estudo conclusivo sobre isso. Não dá pra gente afirmar que seja isso. Só que é o seguinte, se fosse em você ia correr o risco? Se a gente já sabe que a gente tem citocinas inflamatórias e a gente vai ter bactérias, a gente vai ter mais inflamação, e quando você tem citocinas inflamatórias, que eu chamo assim, que é o sinal de fumaça, que vai ter o fogaréu, que dá inflamação, e você vai ter coisas inflamatórias na sua gengiva. Aí você faz o link que é o seguinte, todo entupimento de artéria, toda aterosclerose, é um processo inflamatório. Por que um processo inflamatório? Porque quando você tem alguma alteração inflamatória, a parede do endotélio, ela sofre uma alteração, esta alteração, ela incorre entre elas em resiliência quando bate o coração, por isso
aterosclerose, doenças cardiovasculares estão incluídas dentro da hipertensão, então não tem essa elasticidade, a pressão fica alta, machuca a parede da artéria, no que machuca, o corpo faz um curativo de plaquetas, e se tiver bactérias circulantes, gram-negativas, inflama um pouco mais, e tem adesão dessas bactérias, tem mais inflamação e piora tudo mais. Uma outra coisa que também pode acontecer é que a inflamação, ela altera o endotélio. Esse endotélio alterado, ele facilita a adesão de placas de ateroma, a formação de placas de ateroma. Isso é muito mais complexo, eu falei na aula de periodontia sistêmica, e a gente está fazendo um recadastramento na nossa base de dados. Quem se recadastra ganha essa sequência de aulas, que foi sensacional, e eu explico para você, dentista, e explico para o paciente, para ficar fácil dele entender. E assim tudo começa a fazer sentido. Então, se o sangue que passa na boca passa no coração também, se o sangue que passa na boca passa em todas as artérias, e você corre alguma chance de entupimento arterial, tá a fim de correr o risco, ou a gente vai estar cuidando? Tá a fim de continuar com sangramento à sondagem? É normal isso? Não, não é normal. Não vamos deixar isso como normal, tá? Dica 10. Paciente é casada, pergunta se é casada, tem filho, quer ter filho, é casada, tem idade fértil. Olha, o dia que você ficar grávida, é importante que a sua saúde esteja 100%. Então, se hoje tá com a gengiva assim, depois vai ficar pior, porque na gravidez tudo piora. Então, mulher grávida ou mulher jovem, idade fértil, que um dia pretende engravidar, tem que sempre dizer que a gravidez piora. O que você está fazendo, tá? Você está plantando sementes do dia que ela estiver em gestação, se ela estiver, ou se não tiver, ela vai contar para a vizinha, para a amiga, que é importante não ter sangramento à sondagem. Como é que você vai ver sangramento à sondagem? Tem que sondar. Se não sondar, não vai ver sangramento à sondagem. E tem que dizer para o paciente, você tem um problema. E você tem um problema e não está sabendo. Quando você souber, quando o paciente souber, ele vai entender e ele vai te valorizar, né? Dica 11, adolescentes. Adolescente tem sangramento à sondagem? Tem sangramento à sondagem. Tira, fotografa, mostra para o adolescente. O adolescente não vai dar bola. Tudo bem, é assim, faz parte da imaturidade dele não entender isso. Mas a mãe vai entender. A mãe tá entendendo. A mãe do adolescente, ela se sente semi-responsável pela higiene bucal dele, e você vai oferecer aquilo que eu falo que é a melhor coisa para os adolescentes. Quer dizer, mãe, olha que coisa sensacional que eu tenho um programa que vai te dar paz e tranquilidade. Você vai ter paz, vai ter tranquilidade, a gente vai saber que isso vai cuidar dos seus dentes, isso vai manter tudo isso em saúde, você vai estar bem, porque isso isso de placa bacteriana, de saúde bucal, eu vou cuidar para você. Basta que seu filho participe do meu programa, que é o programa de manutenção preventiva que a gente faz aqui no consultório. Pronto, oferece isso para a mãe, vende isso em pacote anual, o adolescente está bem cuidado. E a melhor coisa para o adolescente é que você está ensinando uma pessoa em habilidade manual a higienizar os dentes, a passar o fio dental, a fazer dia da faxina. Pronto, você está transformando um jovem para a vida adulta. O melhor momento de dar boas instruções de higiene bucal é na adolescência. Na infância também, mas a criança tem pouca habilidade para passar o fio dental, mas o adulto tem. O adolescente tem, e isso facilita demais. E 12, tá? Próteses com sangramento à sondagem. Passou aos seus olhos, prótese com sangramento à sondagem. A conversa com o sangramento à sondagem ao redor da prótese, que eu já falei, sonda, fotografa, senta com o paciente e fala. Paciente, isso tem um problema. Isso, toda vez que tem uma inflamação, qual é o significado da inflamação? É vasodilatação. Por que é vasodilatação? Porque o corpo precisa trazer soldadinhos de defesa. Aumento de permeabilidade vascular, porque precisa ter permeabilidade para os neutrófilos fazer a transmigração, ou de apodese, sair de dentro do vaso para os tecidos, para fazer defesa. Só que neutrófilos polimorfonucleares, depois de fazerem fagocitose, eles sofrem uma coisa chamada lise enzimática. Eles morrem. E todo o conteúdo
que eles digeriram, eles acabam fazendo algum dano. Esta lise enzimática da morte dos neutrófilos, que os neutrófilos duram poucos dias e depois eles morrem, eles acabam causando uma destruição tecidual. E é por isso que depois que existe uma remissão do processo inflamatório, a gente tem contração tecidual. Ou seja, hoje sua gengiva está gorda, inchada, porque está inchado, mas quando desinchar, vai ter contração tecidual, vai aparecer o bordo da prótese. Aquele bordo de prótese que nós dentistas temos tanto cuidado em fazer, dá tanto trabalho para moldar. E aí? A gente vai correr o risco de ficar com um bordo protético à mostra por conta de uma inflamação? E se a cerâmica, que tem uma resiliência diferente da dentina, sofrer um processo de apertamento, bruxismo, tá todo mundo estressado, aí a gente vai ter a combinação inflamação periodontal mais trauma oclusal e vai dar uma perda óssea grande, repentina, às vezes irreparável. Isso é perigoso. Não é melhor a gente cuidar? E atenção que eu vou contar uma história para vocês, tá? Mais uma história que cola na cabeça. Paciente que tem prótese cerâmica. A prótese cerâmica, que tem uma resiliência diferente do dente, a gente vai dizer para o paciente: paciente, a gente não faz alinhamento e balanceamento? Quando a gente faz alinhamento e balanceamento, a gente não quer todos os dentes assim, todas as rodas parelhas, para não gastar roda, porque roda é cara? Então, é isso que a gente quer. No entanto, quando a gente tem um dente é dente, um dente é resina, outro dente é porcelana, outro dente é implante, cada um tem uma dureza diferente, sabia? E tá tudo comendo igual. Você sabia que se não passar por uma revisão de alinhamento e balanceamento, que é quando eu passo o carboninho e tudo tem que ficar parelho, a gente mantém a sua saúde bucal por mais tempo? Porque se em algum lugar ou em algum momento o dente mover, ou você ficar estressado, apertar um pouco mais os dentes, ranger os dentes, e isso se prolongar um pouco mais, isso estiver associado com inflamação periodontal, você pode perder o dente repentinamente. Isso é um problema. É a grande dor. Fez endo, fez pino, fez coroa, perdeu. E aí o paciente fica pensando, puxa vida, como assim? É para isso que a gente não pode ter sangramento à sondagem em prótese, e é essa conversa que você vai ter. O 13, bordos de restaurações. Bordos de restaurações serão mantidos em saúde, porque a gente vai estar sondando e a gente identifica. Eu tenho um paciente que fala assim, doutora, por que só você acha cárie e a minha dentista clínica geral não acha cárie? Ele fazia manutenção periodontal comigo. Ora, eu acho cárie porque eu sondo, porque eu olho para o bordo. Então, pensa bem, aquela restauração classe 2, bem a nível gengival, a gente percebe deficiências de término ou excesso ou falta com uma sondagem. A gente identifica sangramento à sondagem. Se for um amálgama, a gente vê expansão do amálgama. Puxa vida, faço polimento do amálgama. A gente vê com o evidenciador de placa o término daquela resina. Pode passar o evidenciador de placa e aquilo vai ficar lisinho. Pronto! E o que vai acontecer? Os bordos das suas restaurações não vão sofrer degradação marginal, porque eu estou cuidando. E é por isso também que a gente sonda. E agora sim, super dica, super dica. Registro. Vou ensinar um método rápido de registro. Você não faz sondagem, você não faz perograma, você não tem esse hábito. Perograma é importante fazer quando a gente tem bolsas periodontais generalizadas. Mas se você não tem isso, olha o registro. Por que faz o registro? Porque eu vou contar uma história para vocês, tá? Tem uma paciente que há muito tempo ela vinha, fazia manutenção periodontal comigo, e de repente tinha bolsas de 5. Mas que doido! Será que eu deixei de ver bolsa? Eu que sondo todo mundo. De um retorno para o outro não tinha bolsa e agora tem um monte de bolsa de 5 milímetros. E eu tinha no registro, registrado que não tinha bolsa, e de repente apareceram as bolsas. Aí conversa, o paciente desenvolveu diabetes, foi envelhecendo, ficou diabético, a glicemia alterou. Por que alterou?
Várias coisas podem acontecer, inclusive questões emocionais. Alterou a glicemia e o paciente começou a ter sangramento à sondagem. Perdão, aprofundamento de bolsa. Começou a ter doença periodontal por conta disso. Aí o que acontece? O que acontece é que ainda bem que eu tinha um registro, porque o que aconteceu, aconteceu por si só, não fui eu que subdiagnostiquei. Isso é super importante, porque tem que fazer o registro. Um método de registro mais rápido se chama índice CPI, que é o índice periodontal comunitário em inglês, ou PSR, que é o periodontal Screening and Recording. Isso é marca registrada, é coisa dos Estados Unidos, mas o processo é o mesmo. Você vai pegar uma sonda, você vai sondar um sextante. Sonda o sextante. E você vai dar uma nota para o sextante. A nota é a pior coisa que a pessoa tem no sextante. Então, por exemplo, você pode pegar um quadradinho e vai fazer 6 caixinhas. 6 caixinhas. Das 6 caixinhas, você vai dar uma nota por sextante. E você sonda. Se o paciente tiver nada, nem sangramento à sondagem, o sextante é 0. Se o paciente, no sextante, a coisa mais grave é sangramento à sondagem, sem cálculo, sem nada, a nota é 1. Se o paciente tiver cálculo, mas é cálculo com sangramento, não importa, cálculo é mais grave do que sangramento à sondagem. Tem cálculo, a nota é 2. Se o paciente tiver bolsa periodontal de até 5, a nota é 3 do sextante. Com cálculo, sem cálculo, não importa. Bolsa mais grave e subentende-se cálculo e sangramento. E se tiver mais de 5, a nota é 4. E se tiver retração, lesão de furca, tem asterisco na nota. Então, nisso daqui, a gente consegue ter uma ideia de gravidade. Então, por exemplo, o sextante póstero superior esquerdo, ele só tem cálculo, então a nota é 2. O sextante antero superior, ele tem cálculo, mas ele tem uma bolsa de 4. 4 é bolsa de até 5, então a nota é 3. Aí no outro sextante póstero superior direito, ele tem bolsa, tem um lugar de bolsa de 7, mas de 5 milímetros é nota 4. Com lesão de furca ou com recessão é asterisco. Depois, o que eu faço? Periograma completo, onde tiver mais de código 3 ou 4. Mas você consegue registrar. A grande maioria é código 1 e 2, a grande maioria. Mas você registra. Tem sangramento à sondagem. Pronto, registrou. Paciente estava com sangramento à sondagem. Mostra o registro. Tangibiliza isso. E isso todo mundo tem que fazer. Por isso, sondagem periodontal é a dica mais rápida que eu tenho para aumentar o faturamento. Vou dizer para vocês que quem fizer isso já vai conseguir pegar os seus pacientes para manutenção preventiva, que é aquilo que é venda recorrente. O paciente vai estar voltando sempre, vai estar resultado sempre, e a gente vai conseguir devolver para o paciente muita saúde. Você acha que isso dá trabalho? O trabalho é pouco, você faz um trabalho que vai garantir saúde para o seu paciente. E para você vai trazer renda recorrente. E às vezes os dentistas estão deixando de ver isso. Sim, sangramento à sondagem é problema. Não pode ter sangramento à sondagem.